Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu gostaria de apresentar para vocês um pouco, da ferramenta de esboço, o Sketch. Antes de falar propriamente da ferramenta de esboço, eu gostaria de comentar, que clicando com o botão direito aqui em Display, a gente tem a opção aqui de uma barra de status, Eu sempre gosto de deixar essa barra de status ativada. Ela fica aqui embaixo, e ela meio que ajuda a gente na utilização de comandos. Tá? Ela geralmente informa para a gente um comando, o que a gente precisa fazer. Outra coisa interessante de fazer, com todo produto ou entidade que a gente cria no CATIA, nessa versão do 3D Experience, é definir nome para as coisas. A gente consegue acessar e definir nome clicando com o botão direito e indo em propriedades. Uma alternativa é utilizar o atalho Alt mais Enter. Então, vindo aqui, tem várias abinhas. O nome, no caso aqui de uma forma 3D, fica aqui na aba de referência. Aqui eu posso definir, por exemplo, exemplo esboço. É o nome que eu estou utilizando aqui para fazer a minha atividade. Aqui também no produto físico, eu também consigo acessar, vim aqui em referência também, definir exemplo esboço, certo? Então, aqui eu consigo definir os nomes. Isso é importante, porque quando a gente salvar os arquivos, eles vão ficar na nuvem, no caso da edição que a gente trabalha aqui do 3D Experience, e com isso fica às vezes um pouco chato de achar o arquivo, Então é bom sempre dar nomes aqui que a gente consegue lembrar depois, tá? Tudo bem, então quanto à ferramenta de esboço, a gente consegue acessar ela dentro do Part Design, tanto aqui na aba de ferramentas essenciais, quanto na aba de ferramenta de modelo. Aqui ela fica bem no começo, geralmente é a primeira ferramenta que a gente utiliza para gerar modelos. A gente geralmente precisa fazer esboços para conseguir utilizar várias das outras ferramentas dentro do Part Design. Para utilizar ela, então, a gente clica no Sketch posicionado, ou esboço posicionado, e abre uma janelinha aqui na direita. A gente tem que definir algumas coisas para poder começar a criar um esboço. Primeiro a gente precisa escolher um plano, que vai funcionar como suporte do nosso desenho. Definir uma origem, a gente pode definir um ponto, ou então utilizar uma origem definida implicitamente. E também escolher a orientação. Aqui na área de geometria, dá para ver que o plano que está sendo escolhido, no caso, é o YZ. Aqui eu posso escolher o plano tanto por aqui também, pela árvore de especificação. Por exemplo, se eu quiser o XY ou o ZX. Ou então eu também posso escolher aqui na própria área de geometria. Às vezes na área de geometria é um pouco mais difícil, dependendo do que a gente quer fazer, por isso que tem também a árvore de especificação. Tá? Depois que eu escolhi o plano, aqui a gente pode trocar a geometria, trocar a orientação dos eixos, inverter e tudo mais. A gente clica um OK, ou aqui nessa janela, ou então clica no fundo com o botão esquerdo da área de geometria. Quando a gente clica uma vez só, a gente é recebido nessa outra visualização, em que aqui a gente tem um pouco de laranja em cima dos eixos. Clicando aqui nessa parte laranja, a gente consegue também reorientar eixo, trocar eixo. Quando estiver satisfeito, clica no fundo novamente, e aí a gente já não consegue mais alterar tão fácil assim a orientação dos eixos. Aqui na árvore de especificação, se eu abrir o meu part body, dá para ver que agora aparece aqui um esboço.1, e tem associado aqui um eixo absoluto com uma origem, uma direção H, uma direção V. É importante perceber, eu não lembro se eu já comentei isso num vídeo anterior ou não, que existe uma relação 1 para 1 entre tudo que aparece na árvore de especificação e tudo que tem aqui na área de geometria, certo? Então tudo que está na área de geometria aparece na área de especificação, e se está na área da árvore de especificação tem que aparecer também na geometria. Tá? Bom, a gente então adentrou a ferramenta de esboço, e dá para ver que aqui na parte de baixo alterou as opções que a gente tem à nossa disposição. Então aqui agora a gente tem outras abas, a gente tem uma aba aqui específica para realização de esboço, uma aba para análise, uma aba de visualização e outras que geralmente aparecem em todas as ferramentas. A aba de esboço, a gente consegue criar retângulos, círculos, linhas, pontos, splines, furos alongados, texto
e restrições. Restrições eu vou comentar num próximo vídeo, não vou comentar aqui. Tem também ferramentas, né, de arredondamento, criação de chanfros, espelhamento, e andando aqui mais para a direita, projetar elementos tridimensionais e assim por diante. Para começar, né, vamos criar então um retângulo. Criando a ferramenta de retângulo, ó, a barra de status está dizendo para a gente, ó, selecione ou clique o primeiro ponto para criar um retângulo. Então eu consigo andar aqui com o mouse para criar um retângulo, né? Dá para ver que a mira, né, aqui essa cruz, né, que indica a posição onde o canto do retângulo vai ser criado, ela está, né, travada para ser em um dos pontos dessa malha, né, desse grid que está ao fundo, né? Se eu não quiser isso, basta eu segurar a tecla Shift e eu consigo movimentar mais livremente, certo? Clicando, então eu defino o primeiro ponto e lá na barra de status dá para ver que ele está pedindo para eu clicar, né, um segundo ponto do meu retângulo. Novamente, se eu segurar a tecla Shift, eu consigo movimentar com mais liberdade, né, o mouse. Cliquei e aí está meu retângulo. Aqui aparecem esse H, esse V e esse V, isso são restrições, tá? Eu vou comentar mais sobre isso no próximo vídeo. Se eu quiser criar um círculo, posso clicar aqui no círculo, ó, seleciono um ponto, né? Eu clico para definir o centro do círculo. Então vou clicar aqui, ó, depois eu arrasto para definir o raio do círculo, certo? Quando a gente está realizando esboços, né, a gente geralmente está interessado em definir uma forma, né, uma geometria, né, para ser utilizada depois, com uma outra ferramenta, né? O tamanho das coisas é definido a partir do uso de restrições. Novamente, eu vou comentar isso num outro vídeo, tá? Então, essa daqui são duas das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. A gente consegue selecionar entidades, né, usando a ferramenta do mouse, clicando e arrastando, ou então apenas clicando em cima. Usando o botão Delete, a gente consegue deletar. A gente também consegue manipular, né, entidades clicando em cima e arrastando. Por exemplo, aqui eu cliquei sobre um vértice, né, aqui e arrastei. Também posso clicar em cima de linhas e arrastar. Clicar em pontos e arrastar. Clicar aqui no círculo e aumentar o raio, né? Isso vale para qualquer coisa que está sendo mostrada, né, num esboço. Geralmente a gente consegue alterar, né, se não tiver restrito, tá? Aqui novamente, né, tem a questão de que o ponto aqui está sempre se deslocando em cima da malha. Se eu clicar segurar a tecla Shift, né, eu consigo manipular com mais liberdade, tá? Então aqui, né, as geometrias que eu criei foram todas geometrias que vão ser utilizadas depois em um comando. Clicando em cima, aparecem várias opções aqui que a gente pode alterar uma entidade, né? E uma delas é transformar a nossa linha, por exemplo, em um elemento de construção, né? Isso torna a nossa linha, né, tracejada. E isso tem uma serventia muito grande. Às vezes a gente quer definir uma geometria que a gente precisa de elementos auxiliares que não vão ser utilizados para construção posterior. Então a gente define a geometria apenas como uma geometria de um elemento de construção, tá? Isso pode inclusive levar a erros, né, em comandos posteriores na criação de geometria. Outra coisa importante, né, que eu comentei sobre a ferramenta de retângulo, de círculo, mas dá para perceber que alguns comandos, né, tem uma setinha do lado, né, que se a gente clicar, abrem outras opções. Então, por exemplo, se eu não quiser criar um retângulo a partir de dois de seus vértices, né, eu posso criar também a partir do seu centro e um vértice, ou então um retângulo orientado, paralelogramo e assim por diante. Círculo também tem várias opções, certo? E assim por diante, tá? Bom, isso aqui eu não vou entrar em detalhe, né, de todas as ferramentas. Vamos ver aqui, por exemplo, a ferramenta de arredondamento, né? Para usar a ferramenta de arredondamento, novamente, sempre que a gente está aprendendo um comando novo, ó, olha a barra de status, ó. Então eu preciso selecionar uma primeira curva, né, ou então um ponto comum. Então eu posso selecionar essa curva e depois eu seleciono a segunda curva. E aí arrastando o mouse eu consigo definir, né,
onde que vai estar meu arredondamento. Quando a gente está realizando a construção aqui, a gente não se preocupa, né, num primeiro momento com dimensões. Aqui, né, por conta de uma configuração, ele já colocou, né, diversas restrições aqui nessa minha construção, tá? Mas geralmente a gente não se preocupa e consegue editar depois. Outra forma de usar a ferramenta de arredondamento é clicando também, né, em um ponto comum. Aí eu não preciso clicar numa primeira curva e numa segunda curva. Tá? Bom, isso aqui é uma rápida, né, visualização de algumas das ferramentas disponíveis no ambiente de esboço. Né? O esboço, essas ferramentas aqui a gente utiliza bastante, porque o esboço a gente precisa sempre estar desenvolvendo para utilizar os outros comandos. Né? E é com prática que a gente vai se familiarizando com essas ferramentas aprendendo, né, então, a utilizar elas de forma mais eficaz, tá? Bom, com isso eu vou ficar por aqui, né, e até o próximo vídeo.